Fala galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso módulo de banco de dados. E hoje a aula iremos abordar sobre o modelo entidade e relacionamento. Antes de mais nada, pessoal, é legal entendermos que o nosso banco de dados, ele é normalmente formado aí por conceitos, né, por coisas que são abstraídas do nosso mundo real. Como, por exemplo, né, a gente viu lá uma agenda. O nosso banco de dados é a agenda do nosso mundo real. Eu posso trazer em um banco de dados, em uma tabela, informações dessa agenda, né, como o nome, o telefone, a cidade, estado, enfim. Então, todos esses conceitos aí que permeiam o nosso banco de dados, eles podem e normalmente são conceitos de coisas, né, abstraídas do nosso mundo real. E o modelo entidade relacionamento, ele serve, né, ele é utilizado justamente para isso, para a gente trazer essa abstração do mundo real para um meio digital aí, para um meio computacional que seja representativo, beleza? Dito isso, então, pessoal, o nosso colocando um pouquinho aqui sobre o nosso modelo entidade relacionamento, ele foi criado em 1976 por Peter Chen. Esse modelo, né, relacional, por definição, ele é então um modelo conceitual, né, para descrever objetos, ou seja, nossas entidades que são pertencentes a um domínio de negócios, com seus respectivos atributos e como eles relacionam entre si. Ou seja, esses objetos, né, são coisas do mundo real que pertencem ao domínio. Então, um aluno, por exemplo, é um objeto que pertence a um domínio de uma universidade, por exemplo. E seus respectivos atributos são os elementos associados a este aluno, um RA, o nome, a data de nascimento e todos os pontos que ele relaciona. Por exemplo, um aluno está relacionado a uma matrícula, né, determinadas aulas. Então, tudo isso, todas essas informações, né, elas podem ser modeladas conceitualmente por nosso modelo entidade relacionamento. E normalmente aí, este modelo de entidade de relacionamento, ele é representado aí por um diagrama, né, que é o nosso diagrama de entidade de relacionamento, que é o nosso famoso DER. Falando um pouquinho então, pessoal, desse modelo, a parte de entidades, né? As entidades elas vão ser então coisas do mundo real que possuem uma existência independente. Então, como a gente já comentou, essas entidades elas podem ser físicas, né? Que são coisas realmente tangíveis e visíveis no mundo real, como por exemplo uma pessoa, um carro, um produto e assim por diante. Porém, podemos também ter entidades do tipo lógicas, né? Que elas existem conceitualmente, por exemplo, uma venda, uma compra, né? Então são entidades que não existem fisicamente, mas existem conceitualmente no mundo real. E no nosso diagrama, né, que é o nosso DER, uma entidade ela é representada então por meio de retângulos, né? Então eu posso ter aqui no meu banco de dados uma entidade aluno, uma entidade disciplina e assim por diante. O relacionamento, né? Entidade e relacionamento. O que é o relacionamento? É uma relação existente entre essas entidades no mundo real. O intuito do relacionamento é possibilitar, né, esse entendimento de como uma entidade ela se comporta em relação às demais. E no nosso diagrama DER, ele é representado por um losango. Então, como exemplo, né, aqui na nossa, o aluno ele tem uma relação com uma disciplina, ou seja, um aluno ele cursa uma disciplina. Então, essas duas pontas, né, essas nossas duas entidades, elas têm um relacionamento entre si, que neste exemplo seria o aluno que cursa uma determinada disciplina. Os atributos, né, que são outro ponto aí fundamental nesse nosso modelo. Os atributos eles são então valores que representam as propriedades das entidades e também dos relacionamentos do mundo real. Então esses atributos eles podem ser tanto relacionados à entidade como relacionados aos relacionamentos, beleza? E no nosso diagrama ele é representado então por meio de elipses, né? Então no caso do aluno temos atributos, temos propriedades que podem ser o RA e o nome. Nas disciplinas podemos ter o código, nome, siglas e etc. Todos esses são atributos da identidade
ou também iremos ver na sequência, atributos pertencentes ao relacionamento. Além disso, pessoal, os atributos, né, eles possuem uma classificação que podem ser descritivos, nominativos ou referenciais, né? Os descritivos, eles representam características intrínsecas, né, como por exemplo, uma data, ela é uma propriedade intrínseca, uma data de nascimento, por exemplo, né, é uma data intrínseca, ou seja, faz parte de uma pessoa, de um aluno, enfim, uma cor, um gênero, então são todas propriedades que são próprias, né, de cada um desses nossos atributos. Atributos eles podem também ser classificados como nominativos, né, além deles serem descritivos, eles também têm a função de definir e identificar um objeto. Então ele pode ser, por exemplo, um RA, um código, uma sigla, e também atributos que servem de referência. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma venda na qual minha referência eu tenho um ID de um cliente. Então, esse atributo ele é do tipo referencial, ou seja, ele representa um vínculo com a entidade que ela vai estar relacionada. Beleza? Falando um pouquinho aí dos tipos de atributos que a gente pode ter no nosso modelo entidade-relacionamento. Temos aí o ponto de simples, atributos simples e composto, né? Atributos simples, eles são atributos atômicos, ou seja, não divisíveis. Então, o nome, ele é simplesmente um atributo atômico. Ele não pode ser dividido aí, né, em mais nomes. Ele é único de um aluno, de uma pessoa. E atributos do tipo composto, nos quais podem ser divididos aí em subatributos. Como exemplo, né, de um aluno, a gente tem o RA e o nome como atributos do tipo simples e o endereço do tipo composto. Um bom exemplo, então, de atributo composto poderia ser o nosso endereço, né, pessoal? O endereço ele pode ser dividido em uma cidade, rua, um número, CEP, então ele pode ser aí destrinchado, segmentado em vários outros atributos. Seguindo então os tipos de atributos, também temos o conceito aí de monovalorado e atributo multivalorado. O monovalorado ele vai assumir exclusivamente apenas um valor para uma determinada entidade ou relacionamento, e o multivalorado, como o próprio nome já diz, ele pode ter vários, pode assumir mais de um valor. Então, mais um exemplo, no aluno, né, temos atributos RA e nome e vacinas, que neste caso, né, quando ele é representado por uma elipse só, quer dizer que é um atributo monovalorado, mas a gente sabe então que vacinas, ela pode ter, o aluno pode, né, tomar várias vacinas, então ele pode ter vários valores. Então no DER a gente vai representar esse cara com duas elipses, beleza? Ou seja, duas elipses, atributo multivalorado. Também outro tipo de atributo, armazenado versus derivado. Isso é um ponto muito legal. Atributo armazenado é o qual a gente realmente, lá no nosso banco de dados, né, nos nossos registros, nas nossas instâncias, a gente vai realmente gravar aquele valor, né, é um atributo próprio da entidade. Já o atributo derivado, ele também é conhecido como calculado, né? Então ele pode ser obtido por meio de outros atributos. Então a gente não precisa gravar ele, né? Não precisa manter ele ali nos nossos dados. Então um bom exemplo disso são atributos armazenados de aluno, o RA e a data de nascimento, e a idade sendo então um atributo derivado. Então a gente pode representar dessa forma no nosso DER, né? Como sendo o atributo armazenado como uma elipse normal e o atributo derivado com uma elipse pontilhada, né, ou tracejada. Por quê? Porque lá no nosso banco de dados não precisaremos gravar a informação de idade, visto que ela pode ser calculada por meio da data de nascimento do aluno. Aí, pessoal, um tipo de atributo bastante importante aqui no nosso modelo entidade-relacionamento e nosso conceito de banco de dados, que são os atributos-chave. Os atributos-chaves, eles representam aí uma restrição de unicidade. Ou seja, as entidades, elas devem conter pelo menos um atributo, né, uma propriedade que identifique unicamente o respectivo registro, né, uma instância. Então, dentro desse nosso conceito, desse nosso exemplo de aluno, né, eu posso ter aqui o RA
ele sendo como um atributo-chave. Por quê? Porque por meio do RA eu vou conseguir identificar exclusivamente e unicamente um determinado aluno, né? Num exemplo de pessoas, por exemplo, né? A gente tem o CPF, que poderia talvez classificar ela, identificar ela como sendo um registro ali específico. O atributo-chave ele é o principal, mas não é o único meio, tá, pessoal, para a gente consultar registros de uma entidade. Ou seja, né, pessoal, eu posso consultar uma entidade por meio, um exemplo, o aluno, eu posso consultar, por exemplo, pelo nome. Então, não preciso exclusivamente só consultar pelo atributo-chave, embora na prática isso faça muito mais sentido, beleza? E no nosso DER, ele vai ser o atributo-chave, ele é representado por meio de um atributo sublinhado. Também o tipo de atributo, né? A gente comentou aí que temos atributos de entidade e atributos de relacionamento. Vamos pegar um exemplo então para ficar mais claro isso, né? A gente tem aqui um aluno que tem um RA, o nome, e uma disciplina com código, nome e a sigla. Todos esses atributos, tanto da entidade aluno como da entidade disciplina. Nesse caso, então, a gente precisa gravar a informação se o aluno foi aprovado em uma determinada disciplina. Nesse caso, então, pessoal, em qual lugar aqui, em qual parte desse nosso diagrama faria mais sentido a gente gravar, a gente armazenar esse atributo, essa informação, se o aluno foi aprovado? Vamos pegar então o caso de inserirmos aqui em aluno. Opa, mas eu posso, né, ter um aluno que foi aprovado, vou colocar essa informação no aluno, mas eu não vou saber exclusivamente aí em qual disciplina ele foi aprovado. Então eu tenho uma informação que eu tenho um aluno aprovado, mas eu não consigo exatamente saber em qual disciplina, né, ele foi aprovado. Então não é viável colocarmos esse atributo aprovado relacionado com a entidade de aluno. Então outra opção, outra ideia, talvez colocarmos em disciplina. Porém, da mesma forma, eu teria esse problema, né? Eu colocaria aprovado na disciplina, mas eu não saberia qual aluno está aprovado nessa disciplina. Então, nesse caso, também não é viável adicionarmos em disciplina. É esse caso, então, que surge esse conceito de atributos de relacionamento. São esses casos no qual o atributo ele depende tanto da entidade A como da entidade B. Então, a gente pode ter, nesse caso, o atributo aprovado vinculado aqui ao nosso relacionamento, que é o relacionamento aluno cursa uma disciplina, beleza? Temos também o conceito de papéis no relacionamento, pessoal. Cada entidade aí no nosso modelo entidade relacionamento, ela possui um papel. Essa indicação no diagrama, no DER, ela é opcional, né? Então os papéis, elas são opcionais, porém podem e geralmente facilitam bastante o entendimento, a interpretação. E a sugestão aqui é evidenciarmos esses papéis nos casos em que houver então a ambiguidade na interpretação. Nesse caso aqui, né, um aluno cursa uma disciplina e uma disciplina é cursada por um aluno. Então são esses os papéis. Porém temos casos que essa relação, né, esses papéis não são tão evidentes. Então, principalmente nesses casos, é legal sim, aqui no nosso diagrama, mencionarmos, né, deixar bem escrito os papéis de cada entidade no nosso modelo relacional. Também, para fechar aqui a parte conceitual do nosso modelo entidade de relacionamento, temos o conceito de autorrelacionamento, que é quando uma mesma entidade possui mais de um papel em um mesmo relacionamento. Como, por exemplo, um colaborador. Um colaborador ele pode ter um gerente e ele pode ser gerente de alguém. Tá? Então ele tem duas funções. Um exemplo mais prático seria o João, ele tem o gerente José e o José, ele é gerente de João. Então, nesse caso, todos os colaboradores, eles são dependentes dele mesmo, né, dessa mesma entidade. Então, um colaborador, ele pode ser dependente, ele pode ser gerente ou é gerenciado por outro colaborador que faz parte, né, que é outra instância desse mesmo esquema nosso, dessa mesma entidade.
Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, nos vemos na próxima aula.